Igreja querida, buenos dias. Que alegria estar com os irmãos uma vez mais em esta manhã para podermos predicar a palavra do Senhor, para transmitir sua palavra. Minha oração é que o Senhor, através do seu Espírito Santo, pueda correr sua palavra e pueda chegar a seu coração, pueda chegar a tua alma. E o Senhor hable uma vez mais com você. Queridos, nós estamos predicando hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, é dividido em duas partes. A primeira parte que vamos falar hoje é a conversação de Jesus com uma mulher samaritana. A segunda parte é a sanação do filho de um oficial do rei. Estamos em esse período predicando sobre o Evangelho segundo João. Pongo atenção em isto. E muitos outros sinais, isso também Jesus em presença de seus discípulos que não estão escritas em este livro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesus é o Cristo, é o Hijo de Deus, e para que ao crer tenha vida em seu nome. João capítulo 20, verso 30 e 31. Bem, para que possamos entender onde estamos, vou ler João capítulo 3, 22 e 24. Depois de esto, ou seja, depois que Jesus falou com Nicodemos, depois que Jesus ensinou sobre nascer de novo e que a salvação vem através do nascimento em Cristo Jesus, vindo Jesus com seus discípulos à terra de Judeia, uma área rural, uma área agrícola, e estava allí com eles e bautizava. João também bautizava em Enom, cerca de Salim, porque allí havia muitas águas, e muitos veniam e eram bautizados por João Bautista, porque João todavia não havia sido metido em la cárcere. Para que possamos entender, para que possamos compreender onde estamos, e então se vamos poder pensar a prédica desta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Padre querido, estamos falando de coisas espirituais, estamos falando de tu palavra, estamos falando, ó Pai, dos seus propósitos, seus desígnios. Ó Deus, que o teu Espírito Santo prepare o coração de cada um de nós outros, a mim que estou ministrando e aqueles que estão ouvindo, Senhor, que puedan abrir os olhos de seu coração para entender, compreender e onde se encontrar na palavra, para que pueda pedir perdão, para que pueda, Senhor, se acercar contigo, que possamos, ó Padre, no nome de Jesus, ser, ó Pai, bendecidos uma vez mais, pela proclamação, pela prédica, pela ensinança de sua palavra. E nós outros oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Bem, depois de esto, do capítulo 3, verso 22 e 24, João 4, 1 a 4 diz o seguinte: portanto, quando o Senhor supo que os fariseus haviam ouído que ele hacía e bautizava mais discípulos que João, aunque Jesus mesmo não bautizava nem nadie, somente seus discípulos, saiu de la Judeia e partiu outra vez para Galileia, e tinha que passar por Samaria. Esses são os primeiros 4 versos de João 4, e queremos aclarar algumas coisas em este ponto. Bem, a Páscoa se celebrou em abril.
allá quando Jesus estava com seus discípulos, donde ele sacou os vendedores, os cambistas do templo. A plantação é normal no campo no mês de novembro. A vindima é nos meados de abril. E Jesus decidiu regressar a Galileia 4 meses antes da cosecha, segundo João 4,35, e provavelmente ao redor de dezembro e janeiro. Ou seja, isto nos dá a conta que Jesus se quedou 8 meses em Judeia. 8 meses, ou seja, de abril a dezembro a janeiro mais ou menos. Bem, a razão por que será que Jesus não bautizava e sim seus discípulos? Provavelmente, seguro, que Jesus não bautizava porque ele não queria que as pessoas que fossem bautizadas por ele tivessem em seu coração: eu fui bautizado por Jesus. Isso poderia criar uma animosidade, podia causar divisões entre seus seguidores, porque um foi bautizado por Pedro, outro foi bautizado por André, outro foi bautizado por João Bautista, e eu fui bautizado por Jesus. Isto poderia, seguro, estar na carne de nós outros, o hecho de ser bautizado por alguém mais importante ou alguém mais famoso. Eu fui bautizado por fulano, por tal pastor, Jesus queria evitar este tipo de divisão. E isto é uma tentação de nossa carne. Nós outros, seguro, eu mesmo poderia me sentir assim. Imagina se eu fora bautizado Billy Graham. Eu, Jonás, fui bautizado pelo evangelista mais grande do mundo, Billy Graham. Ou quizás se eu fora bautizado por Moody, ou quizás se eu for ser batizado por Pedro. Eu fui batizado por Pedro. Isto é um pecado de la carne e por essa razão Jesus não bautizava. E também Jesus, diz o texto, que ao saber que os fariseus haviam ouído, e não somente ouído, mas estava falando a la gente, a las personas, que Jesus bautizava mais discípulos do que João Bautista. E Jesus não queria esse tipo de problema. Jesus não queria esse tipo de competição entre seus discípulos. E os fariseus estavam, na verdade, criando um conflito entre os discípulos de João com os discípulos de Jesus. Porque não era assim, falar: olha, que coisa buena, Jesus de Nazaré, aquele que João Bautista falou, está bautizando, que bendição. Não. Chegava para os discípulos ou para as pessoas: imagínate que Jesus está bautizando mais que João Bautista, hein? Mira isto. Este sim está sendo um bom trabalho. Aquele já não está predicando tanto quanto antes e já não está bautizando tanto quanto antes. Isto é xisme. Isto é maléfico. E nós outros temos a propensão a atuar desta maneira também. Não é somente os fariseus, nós outros também temos essa possibilidade de cair em esse pecado. Em o Novo Testamento, Pablo tinha essa mesma preocupação que Jesus. Em 1 Coríntios 1, de 10 a 17, o verso 14, Pablo dizendo: dou graças a Deus que não bautizei a nenhum de vosotros, exceto a Crispo e a Gaio. Pois Cristo não me enviou a bautizar, senão a predicar o Evangelho. Pablo tinha essa mesma preocupação que Jesus, e ele tinha todo esse cuidado para que muitos não vieram dizer: eu fui bautizado pelo apóstolo Pablo. Imagínate tu, Pablo, conhecendo sua carne, conhecendo o pecado, dijo: não vou bautizar a nada.
Deus me chamou a predicar. E também há uma outra situação que Pablo habla em Filipenses, capítulo 1, do verso 14 a 17, Pablo dizendo isto: alguns, a la verdade, predicam a Cristo aún por envidia e rivalidade. Aqueles proclamam a Cristo por ambição personal, não com sinceridade, pensando causar-me angústia em mis prisões. Queridos, em aquela época e nos dias de hoje, existem pessoas que predicam o Evangelho por motivo de envidia ou rivalidade. Envidia porque aquela igreja está predicando e muitos estão se convertendo, está crescendo, e esta casi nada se converte. Déjame predicar, déjame ser como aquele, eu não posso me quedar para trás. Ou rivalidade. Aham, este está predicando e crescendo a igreja, também vou predicar e vou fazer o que tenho que fazer, para que eu cresça tanto quanto ele. Isto é rivalidade. Envidia e rivalidade. Nós não temos que mirar para aqueles que estão ganhando mais almas. Glória a Deus, que ganhe mais. Nós não temos que predicar para se parecer como aqueles. Não. Esta não é a finalidade para a qual Jesus me salvou. Jesus salvou a mim e a você para predicar aos demais daquilo que Ele ha hecho em minha vida e o que ha hecho em sua vida. E não paramos por aí. Todos estes frutos de la carne que Pablo está falando, em Gálatas 5, 16 a 21, Pablo diz assim: andai pelo Espírito e não cumprireis o desejo de la carne. Quais são os desejos de la carne? Inimistades, pleitos, rivalidades, dissensões, sectarismo, envidia. Estes são os frutos da carne, e Pablo está nos hablando, nos exortando a andar no Espírito para não caminharmos segundo nossa carne. Jesus, hablando ao Padre, por causa de toda essa situação que estamos hablando, Jesus em João 17, 20 a 23 diz assim: mas não ruego solamente por estes, ou seja, pelos seus discípulos que estavam ao redor de ele, por aqueles que compreendiam a mensagem de salvação e estavam seguindo a Cristo, senão também por todos que hão de crer em mim através da palavra de eles. Para quê? Qual é a finalidade? Jesus deseja que, através dos seus discípulos, e de outros, e de outros, e de outros que vão estar predicando o Evangelho, arrepintam-se de seus pecados, creiam em Jesus, entreguem sua vida para Ele. Todos os que vão ouvir da palavra, que vão aceitar o Evangelho, Jesus está pedindo para que todos, verso 22, todos sejam uno. E ele repite no verso 22, para que sejam perfeccionados em unidade. O Senhor Jesus morreu para salvar-nos e para ter um povo unidos, uno solo. Jesus é o cabeça. Jesus é o meu Senhor e Salvador. E todos nós outros, com um solo pensamento, pedir graça e misericórdia do Senhor para que nos mantenha firme em este caminho, unido com meu irmão, unido com minha irmã, unido com meus irmãos em Cristo Jesus, com a finalidade de predicar o Evangelho que transformou nossas vidas e vai transformar a vida de outros. Unidos no único pensamento: Senhor, ajuda-me no caminhar. Não permita que eu caiga, não permita que eu descarrilie, não permita que eu me aparte, Senhor. Todos pensando o mesmo, porque todos vamos estar delante do tribunal de Cristo. E Jesus
sigue hablando em Lucas 11, nada hagáis por egoísmo ou por vanaglória, senão que com humildade cada um de vosotros considere o outro mais importante que a si mesmo. E seguindo, em Lucas, diz, pois haja em vosotros a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, aunque existia em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que aferrar-se, senão que despojou de si mesmo, tomando forma de siervo, sendo semelhante a los homens, e hallando-se em forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo-se obediente hasta a morte e morte de cruz. Este é o padrão de Jesus para mim e para você. Mas isto só é possível através da dependência total do Espírito Santo em nossas vidas. Bem, e o verso 4 dizia, e tinha que passar por Samaria. Tinha que passar por Samaria. Por que esta colocação de Juan? Porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os judeus não lhe caía bem os samaritanos. Os samaritanos, cerca de 6 ou 7 séculos antes de Jesus, foi onde nasceram os samaritanos. De aí, quando os assírios dominaram todas as 10 tribos de Israel ao norte, los levou cautivo como escravo, los levou a uma terra e trajo outros escravos conquistados pelo rei da Síria, mesclado com os judeus daquela época, e os judeus pensaram a casar-se com mulheres gentiles e homens casar-se com mulheres judias casar-se com homens gentiles, e pensou a nascer hijos e hijos e hijos mesclado com outras pessoas de outra nacionalidade. Então, se os judeus que estavam ao sul, em Judeia, em Jerusalém, miravam a estes como judeus não puros, judeus mesclados, e havia essa rivalidade, porque estes judeus, nascidos de padres judeus, mesclado com gentiles, não são dignos, não são judeus. Nós outros não aceitamos. E então, se por causa dessa rivalidade entre judeus e samaritanos, o judeu evitava passar por Samaria. Evitava. Para ir da Judeia hasta a Galileia, Judeia está ao sul e Galileia está ao norte, e Samaria estava no meio, ou para um galileu sair da Galileia e ir hasta a Judeia, ir hasta Jerusalém, tinha Samaria. E então, se para ir de um lado ao outro, do norte ao sul e do sul ao norte, haviam 3 caminhos. O primeiro caminho era um caminho ao largo de la costa, que era muito largo, mais lejos todavia para chegar ao seu destino. O outro era através de Pereia, a oeste do Rio Jordão. Também era um caminho, mas também mais largo. E o outro era justamente o que passava por Samaria. Justamente o caminho mais curto era aquele que passava por Samaria. É interessante que, apesar desta antipatia, nas festas principais dos judeus em Jerusalém, eles passavam por Samaria porque era um caminho mais curto. E ainda que o verbo diga, regressando ao verso 4, e tinha que passar por Samaria, ainda que essa colocação
dá a entender que Jesus necessitava passar por Samaria para ser um caminho mais curto para chegar a Galileia. Nós outros temos que entender que Jesus tinha que cumprir com seus planos, os quais o Padre deu para ele. Jesus queria passar por Samaria porque ele sabia desta rivalidade. Ele sabia que os samaritanos eram rechaçados pelos judeus. Os samaritanos diziam que os judeus não que os samaritanos não servem para nada. É um povo mesclado, discriminado. E Jesus decidiu passar por Samaria para quebrar, romper esta inimistade. É possível que Juan esteja destacando uma necessidade espiritual, é decir, Jesus teve um encontro com o destino divino quando conheceu a mulher samaritana a quem se revelaria a ela como Salvador. Ou seja, Deus na sua presciência, conhecendo todas as coisas, ele sabia desta mulher samaritana. Jesus sabia que aquela mulher estaria ali no poço para recorrer água. E esta história demonstra o amor e a compreensão de Jesus pela gente, pelas pessoas. Jesus se moveu a salvar uma mulher que foi desterrada e privada de todo reconhecimento por parte de uma sociedade allá em la cidade de Sicar. É interessante que Jesus sempre, em toda a história, em toda a Bíblia, Jesus, Hijo, Deus Padre e Espírito Santo sempre estavam interessados em salvar pessoas que eram miradas pela sociedade e discriminadas pela sociedade. Quando vamos no Velho Testamento, Deus resgata e salva a Raabe, que era uma prostituta que vivia em Jericó. Jesus, em o Novo Testamento, salva a Levi, ou Mateu, um ladrão, cobrador de impostos, rechaçado pelos judeus, ainda que ele era judeu, era rechaçado pelos judeus, porque ele cobrava impostos para Roma. A pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas, relata isto, uma mulher discriminada pelos demais. Maria Madalena, de quem tinha 7 demônios, e Jesus expulsou os 7 demônios, mulher também discriminada pela sociedade. Zaqueu, o publicano, Zaqueu também era visto como um ladrão, os judeus não o queriam, era discriminado. E Jesus vem para salvar a Zaqueu. Jesus habla muitas e muitas vezes em todo o Novo Testamento desse desejo de resgatar, e ele falava em as parábolas da moneda perdida, a ovelha que se perdeu, o hijo pródigo que se perdeu. Jesus diz: eu vengo não para os sanos, porque não necessitam de médico, mas eu vengo para aqueles que estão enfermos. Jesus não vino a chamar os justos, senão a pecadores ao arrependimento. O Hijo do Homem, Jesus, ha venido a buscar e a salvar aquele que estava perdido. Bem, delante desse contexto de amor de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo pelo homem perdido, o verso 5 do capítulo 4 diz assim: chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, cerca de la parcela de terra que Jacó deu a seu filho José. E allí estava o poço de Jacó, ainda que não é referido no Antigo Testamento. Jesus
cansado do caminho, se sentou junto ao poço. E era como a hora sexta, ou seja, o meio-dia. Verso 7. Uma mulher de Samaria vino a sacar água. Muito bem. Ao meio-dia, esta mulher vino a sacar água para suas necessidades diárias. Para que você sepa, nesta cultura de Samaria, judeus mesclados, esta mulher vai ao meio-dia recorrer água. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Ela era uma mulher da vida fácil. Porque as outras mulheres santas que caminham corretamente, elas tinham o horário nobre, das 8 da manhã para recorrer água e às 6 da tarde. E esta mulher não tinha o direito de estar ao lado de elas às 8 da manhã. Elas não aceitavam, rechaçavam. Esta mulher samaritana pecadora não poderia estar no horário nobre às 6 da tarde, onde o calor é mais ameno e está mais fresco o dia. Não, ela não tinha esse direito. Bem, ela se acerca ao poço para sacar água e Jesus lhe diz: dá-me de beber. Jesus, cansado da caminhada, com sede, como eu estou com sede agora, cansado da caminhada, ele pede a ela: dá-me de beber. O verso 8 diz: pois os discípulos de Jesus haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então, se a mulher samaritana dijo a Jesus: como és que tu, sendo judío, me pides de beber a mim que sou samaritana? A mulher sabia desta rivalidade entre judeus e samaritanos. E a mulher sabia que um judeu não poderia falar com uma mulher a solas. E Jesus humildemente, mansamente pede: dá-me de beber. E ela contesta a Jesus de uma maneira rude, de uma maneira bruta. Mas Jesus não levou em conta esta resposta da mulher. Jesus, que é lleno de humildade, mansidumbre, amor, domínio próprio. Jesus responde a mulher, verso 10. Respondeu Jesus e lhe dijo: se tu conheceras o dom de Deus, ou acerca do dom de Deus, e o regalo de Deus, que é Jesus, e quem é o que te disse: dá-me de beber, tu lhes haveria pedido a ele, e ele haveria te dado água viva. Jesus humildemente contesta a mulher, dizendo a ela que se ela supera quem era que estava falando com ela, quem era que estava pedindo água, e ela soubesse que era Jesus, o Messias, ela pediria a ele água viva. Bem, Jesus em este momento, ele está falando não da água comum que necessito beber, não a água física que necessitamos para sobreviver. Jesus está falando de uma água espiritual, de uma maneira espiritual. A água viva é evidente que é o Espírito Santo associado com Jesus Cristo e regalado por Ele com a graça que Ele outorga a quem los pede. Seguindo, o Espírito Santo se compara com a água que quita a sede, refresca e revigora e limpa o que está sucio e te permite produzir frutos. Barro a esta similitude,
as bendições de Ele se han prometido desde os tempos mais antigos no Velho Testamento e han seguido em um Novo Testamento hablando de água viva, hablando do Espírito Santo. Además do perdão de los pecados, a justificação e o novo nascimento, todas as demais provisões de la graça de Jesus são transmitidas ao creyente pelo Espírito Santo, quem satisfaz as almas para que já não tenham sede de las coisas deste mundo e purifica da suciedade espiritual. Este é o Espírito Santo de Deus. Este é a água viva que Jesus está falando com a mulher. E isto hace que os creyentes sejam fecundos e llenos de toda buena palavra e buena obra, e libera a los presos del pecado, renueva a alegria e sostiene a vida espiritual ao derramar-se como uma fuente hacia a eternidade. Jesus está falando do Espírito Santo, aquela mulher. Jesus está falando sobre isto com ela. E quando vamos em João 6,35, mira o que Jesus diz. Jesus les dijo: Eu sou o pão de la vida. O que viene a mim não tendrá hambre, e o que creia em mim nunca tendrá sede. Jesus está falando do Espírito Santo, que sacia nossa sede espiritual, que revigora o nosso amor por Ele. O Espírito Santo que nos mantém encendida a chama do primeiro amor, que é Jesus. Em João 7, de 37 a 39, diz o seguinte, ponga atenção em isto, querido oyente. Em el último dia, é o grande dia de la fiesta, Jesus se puso em pé e exclamou em alta voz, dizendo: Se algum de ustedes tem sede, venga a mim e beba. E aquele que beber de mim, rios d'água viva brotarão de seu ventre. Uau, que coisa tremenda! E o verso 39 diz: Pero Jesus estava falando do Espírito Santo, que os que haviam creído em Ele, ou vão crer em Ele, haveriam de receber, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus falando com a mulher de Samaria, a samaritana, falando sobre a água viva, água que mata a sede do homem, até que o homem não se encontre com Jesus e não reconozca que é pecador e que está perdido e que está no caminho equivocado. O homem tem sede. Nada pode saciar sua carne, nada pode saciar os seus desejos da carne, a não ser que a natureza de Deus, através do Espírito Santo, entre na vida de um pecador arrependido e então ele nasce de novo. Oh, que coisa maravilhosa! Muito bem, quando Jesus lhe habla isto, e Jesus diz que se ela supera quem era Jesus que estava falando com ela, ao invés de Jesus pedir água para matar a sede física, ela lhe pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher contesta. E ela dijo: Senhor, tu não tienes como sacar a água. El poço é hondo. E de onde, pues, tiene esta água viva? Eu não sei se você pode perceber ou imaginar o tom de voz de ella, um tom de ironia, sarcasmo, um tom sarcástico,
ela falando com Jesus, e ela sigue, verso 12, acaso eres tu maior que nosso padre Jacó, que nos deu o poço do qual bebeu ele mesmo e seus filhos e seus ganados? Novamente um tono sarcástico, irônico. És tu maior que nosso padre Jacó? És tu maior que ele? Porque ele cavou esse poço e é undo. Jesus, uma vez mais, manso e humilde de coração, por amar aquela mulher profundamente, Jesus respondeu e lhe disse: todo o que beba desta água volverá a ter sede, pero é o que beba da água que eu lhe darei não terá mais sede, senão que a água que eu lhe darei se convertirá em ele em uma fuente de água que brota para a vida eterna. Jesus, todavia, sigue com o objetivo de chegar ao coração daquela mulher, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo conhecia o coração daquela mulher, e vamos mirar mais adelante esta confirmação. Muitas pessoas, milhares e milhares e milhares, vivem esta vida solamente para as coisas da vida, sem saber nada do hecho em que um dia todos pereceremos e nos apresentaremos ante ao tribunal de Deus, onde serão julgadas nossas obras. Todos vivem o dia a dia, e mesmo muitos cristianos vivem a vida sem se dar conta que um dia todos vamos perecer, todos vamos morrer. O próprio Deus dijo isto. Mientras escutamos o que Jesus lhe ensinou à mulher samaritana, recordamos o que ele nos disse em 2 Coríntios 13:5. Ponga-se à prova, Pablo hablando, ponga-se à prova para ver se estão na fé. Examine-se a si mesmo. Ou não se reconhece a você mesmo que Jesus Cristo está em ustedes, a menos em que de verdade não passem na prova. Nós temos que a cada momento fazer uma análise, examinar a nós mesmos. Eu tenho que me examinar friamente, mirar mis hechos, mirar mi caminhar, para saber se de verdade estou firme na fé ou não. Será que Jesus vive em mim através do Espírito Santo? Será que a maneira como eu estou vivendo agora condiz com o plano de Deus para minha vida? Paulo diz que temos que fazer esta análise. E se não é assim, algo está falhando, porque eu não posso pensar, uma vez aceitei Jesus, e sou salvo para sempre, não necessito ler, não necessito ir na igreja, porque em meu coração eu tenho Jesus. Não é assim. Algo está mal, algo está errado, algo está equivocado em sua vida ou em minha vida se estou nessa situação. Jesus é o regalo mais grande do mundo. É o amor de Deus derramado sobre nós outros. La fonte de toda água viva. La graça do Espírito Santo que satisfaz a alma sedenta e hace que a vida seja abundantemente em bondade. Todo o que enfrenta cara a cara com sua própria desesperação e pecado e se entrega seu coração a Jesus, receberá água viva. Queridos, quando estamos em essa situação, um pouco frio, tíbio, apartado do Senhor, é como se a alma por natureza é como um viajero que está no deserto
e ele busca no deserto a felicidade. Ele busca no deserto, em todas as partes, como encontrar a felicidade. E ele mira em todas as direções e tenta encontrar a felicidade para ser feliz pelos seus próprios esforços, que são inúteis e nada satisfaz o seu desejo. Assim é a pessoa que camina lejos do Senhor Jesus. Aunque o pecador busca gozo em las riquezas, em los prazeres, e não está satisfeito, sempre tem sede de mais. Para um pecador tão cansado e insatisfeito, a graça de Jesus é como água fria para uma alma sedenta. Só Jesus pode matar nossa sede espiritual. Só em Jesus é que encontramos a verdadeira felicidade e o verdadeiro gozo. A fonte de água viva brota constantemente e não está estancada e não cessa, independentemente das circunstâncias externas, em prosperidade, em adversidade, em saúde ou enfermidade, persecução ou desprezo ou morte. A graça de Jesus, dada pelo Espírito Santo, sempre está ali para refrescar e alegrar a alma. Oh, que coisa mais linda! Podemos aprender que o cristiano tem uma fonte contínua de consuelo que nunca falha e que funciona em todo momento, bajo a qualquer circunstância. Bem, Jesus hablando de água viva àquela mulher, no verso 15, a mulher lhe dijo: Senhor, dá-me desta água, para que não tenha sede e nem venga até acá para sacá-la. Queridos, a mulher está falando de uma maneira novamente sarcástica. Ela está como Nicodemos, que não está compreendendo nada. Ela pensa que Jesus está falando de matar a sede física. Ela não está entendendo, ela não está compreendendo, ela não teve interesse de uma maneira irônica. Jesus hablando de coisas espirituais e ela tem sua atenção toda dada às coisas deste mundo, a sede física. É o Senhor Jesus, uma vez mais compassivo e compreende nossas debilidades, e Ele tenta falar com ela, e Jesus agora vai mais profundo no seu diálogo com a mulher samaritana, e no verso 16 ele diz: Ele dijo, vê e chama tu marido e vem acá. Verso 17, respondeu a mulher e dijo, não tenho marido. Jesus lhe dijo, bem has dicho, não tenho marido, porque 5 maridos has tenido, e o que agora tienes não és tu marido. Em isso has dito a verdade. Verso 19, a mulher lhe digo, Senhor, me parece que tu eres um profeta. Jesus agora empieza a aprofundar seu diálogo. Jesus agora tenta sacar da mulher por sua própria boca que o estilo de vida em que ela está vivendo é pecado, não agrada a Deus. E Jesus vai levando ela a este ponto, porque Jesus é onisciente e Jesus sabia que ela teve 5 homens. E aqueles 5 homens, nenhum de eles chegou a ser seu marido. E o que ela tem agora também não é seu marido. Dado esta conversação, hablando desta maneira com a mulher, e Jesus, ao revelar
de sua vida íntima, hecha com tanta graça por Jesus, levou a mulher a reconhecê-lo como um profeta, um homem de Deus. Jesus provavelmente dijo as coisas sobre ela que não foram registradas a Juan, porquanto regressou à cidade e dijo a la gente que Jesus havia dito muitas coisas sobre ela. Quando Jesus habla sobre isto, Jesus está revelando estas coisas sobre ela. E ela vai falar com todos sobre Jesus um pouco mais adiante. E depois dessa conversação, que Jesus disse isto para ela, ela faz uma outra pergunta a Jesus. E agora a conversação se queda melhor. Agora é uma mulher pecadora falando com Jesus, o Todo-Poderoso, e ela tem uma inquietude em seu coração. Nossos padres adoraram em este monte, e vosotros decís que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe dijo: mulher, creia-me, a hora viene quando nem em este monte e nem em Jerusalém adorareis ao Padre. Vosotros adorais o que não conheceis, e nosotros adoramos o que conhecemos, porque a salvação viene de los judíos. Pero a hora viene, e a hora es, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade, porque certamente a los tales o Padre busca os que lo adorem. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher samaritana tinha uma inquietude em seu coração. Eu fui ensinada por meus padres que devemos adorar acá neste monte, e os judeus dizem que é allá em Jerusalém onde está a verdade. Jesus diz a ela que está chegando o momento, está chegando o dia em que nem adorarão nem neste monte nem em Jerusalém. Que Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus está dizendo para ela que ela está adorando aquilo que ela não conhece. E os judeus adoram que eles conhecem o Deus Criador do céu e da terra. O Deus que ama o homem de paixão. E Jesus ainda diz para ela: quero que você sepa, a salvação vem através de los judíos. Ela, uma mulher samaritana, descendente de judeu mesclado com gentiles, mas em seu coração ela tinha essa inquietude espiritual. E Jesus lhe aclara que Deus está buscando homens que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que nós adoremos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele ha hecho por nós. Estávamos caminhando para o inferno, caminhávamos de mão dada com Satanás, amávamos o pecado, nossos olhos estavam cegos, tapados, nossos ouvidos tapados. E Jesus vem através do seu Espírito Santo e abre nossos olhos. E nós miramos de onde estávamos caminhando e gritamos: socorro, Jesus, salva-me. Jesus, has salvado a mim e a você do inferno. Jesus é o que tem nos mantenido firme e as tochas encendidas. É Jesus que nos mantém obediente a Ele. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos capacita para poder obedecê-lo. É Ele que nos ajuda no amor hacia Ele. É Ele que põe em nós o desejo de orar, de ler Tu palavra. É Ele que põe em nós o desejo de estar indo à igreja, adorá-lo e alabá-lo com todos os irmãos.
Por causa de esto, eu quero adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Eu tenho entendimento agora do que Deus ha hecho em minha vida. Eu tenho compreendido o que Deus ha hecho por mim e eu quero alabar e adorar e exaltar o grande Deus, Criador do céu e da terra. Por isso Jesus está dizendo que Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Com toda sinceridade. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz: porque os olhos do Senhor recorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é completamente suyo. No Salmo 25:14, os secretos do Senhor são para aqueles que o temem e Ele lhes dará a conhecer su pacto. Em Hebreus 12 diz, pelo qual, posto que recebimos um reino que é incomovível, demonstremos gratidão, mediante la qual ofereçamos a Deus um serviço aceitável com temor e reverência, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Deus está buscando homens e mulheres que o adorem com toda a sinceridade. Primeiro grande mandamento: adorarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu força, com todo tu entendimento, com todo tu ser. E esta adoração só é possível quando pedimos a Deus que nos ajude a mirar desta maneira, para que possamos compreender o que Deus ha hecho em nós, através de nós, e podemos adorar ao Padre em sinceridade. Bem, o verso 25, a mulher, seguindo, falando com Jesus, a mulher lhe dijo: sei que o Messias viene, ele que é chamado Cristo, e quando ele venga, nos declarará todo. Amados, essa mulher samaritana, ela cria no Cristo, no Messias que havia de vir. Ela tinha esperança que um dia o Messias ia vir e ele ia aclarar todas as coisas e explicar todas as coisas. E Jesus sabia que no coração desta mulher havia esta sede pelo Messias. E mire a resposta de Jesus. No verso 26, Jesus lhe dijo: eu sou o que habla contigo. Quando a mulher dijo: eu sei que o Messias viene, e quando ele venga nos declarar todas as coisas, Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o que hablo contigo, mulher, eu sou o Messias, o Cristo que havia de vir. É interessante, amados, que em todo o Evangelho, Jesus não diz a la gente: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Não, Jesus não fazia isto. Jesus muitas vezes, quando ele curava e sanava, ele dizia: ei, não diga a nadie que eu hizo isso. Ei, não diga a nadie que eu te sanei, que eu curei. Quando as pessoas, como estávamos lá, o sacerdote, Pilatos, diziam: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele dizia: tu lo está dizendo. Mas em esta situação, Jesus disse para a mulher: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E no verso 27, em esto chegaram seus discípulos e se admiraram que estava falando com a mulher, pero nenhum de eles lhe perguntou: que tratas de averiguar? Ou por que está falando com ela? E no verso 28, então a mulher derrou su cântaro, foi a la cidade e dijo a los hombres: venide e vede um homem que me ha dicho todo lo que eu he hecho. Não será este o Cristo? E saíram da cidade
todos ao encontro de Jesus. La mulher derrou seu cântaro, la mulher derrou a água, la mulher não quis mais saber da água que ela necessitava, porque ela se deu conta que aquele que falava com ela era o Messias, o Cristo. E ela sale correndo à cidade, falando a todos: venham, venham, encontrei um homem que falou todo a respeito de minha vida. Um homem que falou de todo o que eu tenho hecho em minha vida. Não será este o Cristo que nós outros estamos esperando? Esta mulher foi a primeira mulher evangelista que saiu a predicar de Jesus aos gentiles. Queridos, a você que está me ouvindo, a você que ouviu toda a mensagem e todavia não ha entregado sua vida a Jesus, ou você que está vindo à igreja todos os domingos antes da pandemia e todavia não está seguro que é salvo, não está seguro que se Jesus venga hoje, você entrará no reino do cielo. O que hace falta a você é confessar: Senhor, perdona-me, Senhor, mira minha vida como estou. Jesus já lo sabe. Jesus sabe como está a tua vida. E Jesus quer dar para você a água da vida. A água que vai saciar a sua sede. A água que vai purificar os seus pecados. A água que vai transformar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Jesus, manso e humilde. Mateus 11, 28. Jesus disse: venide a mim. Venham a mim todos vosotros que estão cansados e agobiados, e eu, Jesus, darei a ustedes descanso para vossas almas. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas Jesus está dizendo: venham, ou seja, reconozca, estou perdido, estou cansado de tentar agradar e seguir a Deus pelas minhas próprias forças e eu não logro, sempre estou caindo, É a única maneira em que Cristo pode te levantar e a natureza de Deus através do Espírito Santo entrar em sua vida. E é através do Espírito Santo que Deus vai te manter firme em Ele. Sua sede espiritual vai ser sanada, porque o Deus Todo-Poderoso entrou em sua vida. Ora ao Senhor, abra seu coração, revela-te a Ele como está a tua vida, e Ele vai cambiar e transformar tua vida. Por quê? Porque a sangue de Jesus, derramada na cruz do Calvário, te pode purificar, tem poder para limpar de toda a suciedade, de todo o pecado. E é no nome de Jesus que nós outros somos salvos. E Jesus, através da história dessa conversação com a samaritana, Ele quer salvar a tua vida. Amém? Que Deus lo bendiga grandemente. E vamos seguir o domingo que vem em capítulo 4, parte B, todavia. Padre querido, Padre amado, te alabamos e te glorificamos por tu palavra predicada em esta manhã. Que no poder do Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa chegar ao coração de cada um desses ouvintes, Senhor. E o Senhor pueda, Senhor, operar um milagre. Que através dessa prédica que está na tua palavra em João capítulo 4, Senhor, o Senhor pode falar profundamente e grandemente a cada um dos corações, como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor. Ó Deus, graças, Senhor, por tu amor. Graças, Senhor, por tu misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes e obedientes a ti. É nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém.
Oh, queridos hermanos, glória a Deus, que tenham um excelente domingo na presença do Senhor.